Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manuela e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o terceiro livro da saga Magnus Chase, que esse aqui vai ser O Navio dos Mortos. E a gente vai estar encerrando essa coleção hoje. Ai, mas, última coleçãozinha, eu vou estar deixando aqui nos cards a playlist com os outros dois vídeos anteriores. Então, assiste lá para poder entender um pouco melhor, né, a coleção. E bora pro vídeo. Esse livro aqui, ele é o terceiro, né? Navio dos Mortos, escrito pelo Rick Riordan, como eu já comentei nos outros vídeos. Esse aqui em específico ele foi publicado em 2017 pela editora Intrínseca, que é a editora que publica os livros do Rick Riordan. E ele é um autor conhecido pelos seus livros de mitologia, que é Percy Jackson, que é a mitologia grega. Aí a gente tem o Herói Perdido, que é a coleção de mitologia romana, e o Pirâmide Vermelha, que é a coleção egípcia, né, da mitologia egípcia. Esse livro aqui ele vai contar o Magnus e a família dele, família barra amigos, novamente ali tentando impedir o Ragnarok. E, em específico, ele tem que garantir que o navio dos mortos, que tem um nome certo, só que eu não sei pronunciar, saia da onde ele está ancorado, que é entre umas geleiras lá. Ele tem que impedir que o Loki, que é o deus da trapaça, e os gigantes, que é o exército dele, consigam zarpar com esse navio para guerrear e fazer o Ragnarok acontecer. E para isso ele tem que ir atrás de alguns tesouros, roubar alguns tesouros que estão muito bem escondidos, vamos dizer assim. E ele tem que ter uma boa lábia para ali derrotar, enganar, vamos dizer assim, o Loki. E assim, o livro é a mesma receitinha de bolo dos outros livros, só que esse aqui em específico eu achei ele. Acho que a sensação que, como ele é um livro para encerrar a coleção, ele foi muito bem. Ele foi fechando todas as pontas, né? Eu consegui perceber isso. Todas as pontinhas, os laços que foram deixados dos dois primeiros livros, o terceiro arremata tudo e vai encaixando e finalizando. Pode ser que o Rick Riordan venha escrever um livro novamente e trazer esses personagens. No entanto, o próprio a Annabeth, que é a prima do Magnus, no Magnus Chase, eles são primos, e o Percy aparece, né? O Percy Jackson aparece no início desse livro. Então, é capaz que ele traga os personagens para outras coleções, para ter todo aquele envolvimento, igual ele fez com os irmãos, que é o Carter, e eu não lembro o nome da irmã dele, que aparece lutando se juntando com a Annabeth e o Percy, não lembro o nome do livro, mas isso acontece. Então pode ser que a gente tenha esses personagens novos, mas essa história em específico se encerra nesse livro. Então a gente tem ali o autor arrematando todos os passos. E eu achei que esse livro foi muito mais, não sei se por esse motivo, mas ele foi muito mais bem construído do que os dois primeiros. Ao menos eu senti isso. Ele tem uma história, uma cronologia, ela é bem mais concisa, menos confusa, vamos dizer assim, do que os outros dois. E ele também traz ali a comédia que os outros têm, que é da escrita do Rick Riordan, que eu amo. Como a gente está encerrando uma saga, né? Está encerrando essa trilogia, eu vou falar um pouco sobre os três livros, né? A história em si completa, vou dar minha opinião sobre ela. Então, a partir daqui, tem o que eu acho. Tipo, se você tem uma coisa diferente disso, completamente direito seu. Ignore os sons ao fundo. Tá, o que eu falo dessa história? É uma história muito boa, muito bem escrita, é muito bem pensada, muito bem pesquisada. E de. Mas ela é aquela coisa, eu repeti nos 3 vídeos o termo receita de bolo. Por quê? Porque os livros do Rick Riordan, ele tem dois lados.
o lado totalmente previsível do que vai acontecer na história, que você consegue saber que vai dar tudo certo no final. Você sabe que os personagens vão evitar a catástrofe mundial, de não vai destruir. Mas a questão é que você não sabe como isso vai acontecer. Então a gente tem o previsível de que a gente sabe que nada demais vai acontecer. E a gente tem os acontecimentos inusitados, porque a gente não faz ideia de como eles vão evitar aquilo. Sem contar que ninguém espera as piadinhas que tem no meio da história. Ninguém espera que Thor, o Deus, gosta de assistir série, não quer se meter e mandar outras pessoas irem fazer o trabalho sujo que ele deveria fazer, porque ele quer ficar assistindo série. E a gente tem várias séries sendo comentadas durante os livros, depois que a gente conhece o Loki, ele fala sobre Jessica Jones, fala sobre Game of Thrones, ele fala, então a gente tem essas piadinhas inusitadas no meio da história, assim como música também, a gente tem algumas citações a músicas, porque eles alegam que algumas músicas foram criadas pelos próprios seres místicos e os humanos só que entraram na onda. Então, a gente tem todas essas pequenas nuances que são muito engraçadas, são detalhes muito legais que a gente tem na escrita. E não é só nesse livro, a gente tem tanto no Percy Jackson quanto qualquer um dos outros livros, a gente tem essas pequenos detalhes que fazem muita graça, que fazem muita diferença. Só que esse livro, de todos os que o Rick Riordan já escreveu, esse, posso estar enganada? Posso estar enganada. Eu estou falando sobre o que eu sei, o que eu já vi, o que eu conheço, o que já aconteceu comigo. Esse livro, ele é o menos famoso entre os do Rick. O Percy Jackson, né, ele ficou muito famoso. Tanto teve filmes e agora estão fazendo uma série. E o da O Herói Perdido, como é muito próximo ali os personagens, a história é junta praticamente, também ficou muito famoso. E o Pirâmide Vermelha foi meio que, na época, entrou no hype também. Não tanto quanto os outros dois. Só que esse aqui foi meio que o perdidaço do churrasco. Pelo menos eu senti isso. Porque na época não ficou tão famoso assim. Eu sabia que já tinha lançado, mas não vi aquele todo alvoroço com as coisas. E agora ele parece ter caído ainda mais no esquecimento, pra falar a verdade, né? Então, não faz muito sentido. Porque entre os livros, a gente sempre pega, o autor, ele sempre coloca pontos de discussão entre os adolescentes de crítica à sociedade. No livro da mitologia egípcia, a gente tem muito a pegada do preconceito racial, porque os irmãos, acho que o Carter, ele é negro, só que é Sede, o nome da irmã dele, ela puxou mais a mãe. Então ela é mais branca. E a gente tem toda uma questão de que as pessoas julgando os dois. O irmão, principalmente, ela. Então a gente tem essa pegada nesse livro. No livro do Percy, a gente tem. Eu não me lembro certinho, porque faz muito tempo que eu li a coleção grega. Então eu não vou lembrar certinho, mas eu sei que tem também alguns pequenos detalhes que fazem as conversas. Essa coleção, ela tem a questão tanto religiosa, porque a gente tem uma personagem muçulmana que é filha de Loki, que é Valkyria, mas é muçulmana. E ela é totalmente devota à crença dela. A gente tem um personagem que é ateu, mas que é filho de uma divindade e tem um monte de coisa acontecendo na vida dele, mas ele é ateu. A gente tem outros personagens que um era literalmente escravo, que lutou na Guerra Civil Norte-Americana e morreu bravamente, foi escolhido lá para ser um dos heróis de Odin, mas ele lutou ali e tem a história dele. A gente tem, então, a gente tem um personagem que eu me estive de falar no vídeo anterior, que é o Alex, que, spoilers aqui, ele é filho de Loki, só que é uma pessoa de gênero fluido. Então, uma hora ele fala
que é para se referir a ele, outra hora é para se referir como ela. E aí é o livro todo. Tipo, aborda os outros convivendo, e a gente tem um personagem extremamente engraçado, muito bem construído, e tem essa pegada, tem esse assunto a ser tratado no livro. E eu fiquei muito surpresa por esse livro não ser tão famoso quanto os outros, porque ele aborda muitos temas que hoje em dia são muito falados, muito comentados, não sei como abordar, mas fiquei muito surpresa por o livro não ter feito sucesso, não ter ficado mais conhecido. Então, aqui a minha opinião sobre o livro. É uma história muito boa, muito bem construída, muito bem pesquisada sobre toda a parte da mitologia nórdica. Todos os pontos estão muito certos, muito bem ligados. Eu gosto muito disso nos livros do Rick Riordan, que ele pesquisa muito sobre aquele assunto. Ele não vai só de uma ou outra fonte, não. Ele pesquisa toda a história daquela cultura, tradições. No segundo livro a gente tem muito quesito de tradições antigas, tradições vikings, tanto na parte de casamento, tanto na parte de alianças. Tem todo esse quesito. Então, eu não tenho o que falar mal desse livro, pra falar a verdade. Não tenho o que falar mal dos livros do Rick Riordan, pra falar a verdade. Não consigo. E então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu like, seu comentário, alguma sugestão de livro ou tag que vocês queiram que eu traga nos próximos vídeos. Se inscreva aqui no canal, vai me ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com alguém, para que essa pessoa também se inscreva no canal. Vai ser de muita ajuda para mim, é muito importante. Me acompanha nas minhas redes sociais, vai estar aqui na descrição, meu Instagram. Estou tentando fazer um conteúdo todos os dias. Acompanhe também o meu blog, Pergaminhos e Café. Lá tem resenhas de todos os livros ou outros que eu já fiz vídeo, ou outros que ainda não vim a fazer vídeo, porque são ou muito curtos ou não são vídeos que eu conseguiria estar trazendo agora. Mas acompanha lá. Tem alguns poemas e contos originais que eu escrevi, então fico muito feliz se vocês estiverem acompanhando também esse conteúdo. Eu acho que é tudo. Agradeço por ter assistido até aqui. Um abraço, um beijo. Tchau!